Oi, pessoal. Chegamos aqui para mais um debate do Olhar de Cinema, dessa vez com o filme Longa Noite, dirigido por Eloy Inciso, que está aqui com a gente, que vai ser exibido na mostra competitiva. Estamos aqui eu, Carla e Aaron, dois dos curadores do festival, para fazer uma conversa com o Eloy. Eu passo a palavra, na verdade, para Aaron, ele vai fazer a primeira pergunta e a gente vai se revezar aqui na conversa. O filme Longa Noite, obviamente, se trata da herança do regime de Francisco Franco sobre a nação de Espanha. Mas, na minha pesquisa, descobri que Franco, na verdade, nasceu na Galícia e de Galícia. Então, eu gostaria de saber qual é o legado particular que a Galícia tem com a herança da ditadura e o que você queria mostrar sobre o legado da Galícia com a ditadura através do filme. Bem, boa tarde ou bom dia a todas as pessoas que estão participando do festival. Primeiro lugar, agradecer ao convite de vocês para participar e poder mostrar finalmente o filme no Brasil. É a primeira vez que o filme vai se mostrar no Brasil e estamos muito contentes por isso. Respecto a tua pergunta, bom, é um bocadinho complicado fazer resumir tudo que o legado de Franco na Galícia, do seu regime, do franquismo, mas na minha ideia, a ideia que atravessa a Longa Noite é mais do que falar dos feitos, do que aconteceu e como aconteceu, o que para mim era importante, interessante, era, já digo, não fazer um filme lá nos anos 40 para ver o que se passou, porque na verdade nem eu vivi, nem penso que é tão importante, mas sim como passou, porque penso que isso é o legado principal do franquismo no meu país e talvez também no Brasil, com outros períodos da sua história, é que certos modos de funcionar da sociedade se interioriza na sociedade, nas pessoas, e isso é muito mais difícil de mudar do que, sei lá, mudar um regime ou um parlamento, um presidente, etc., um nome. E isso que mostra o filme, não? Mostra como o franquismo, depois de um período na Espanha, de uma segunda república, como aquele sistema consegue penetrar em todas as camadas da sociedade. E isso como finalmente, pronto, não só durou durante os quase 40 anos do franquismo, sino que hoje em dia eu penso que ainda há restos disso, não é? Que como funciona a sociedade, os temas como o medo, temas como a desconfiança, agora estamos a ver muito isso também, não? A desconfiança do vizinho, uma repressão que muitas vezes é ativa, mas também que funciona de forma mais mental, talvez. Ótimo. Eu vou fazer, na verdade, um comentário com uma pergunta, então fica à vontade para responder o que preferir. Assim. Eu queria te perguntar, Eloy, sobre a construção de tempo do filme, né? O Longa Noite ele vai construindo uma espécie de um emaranhado de passados e presentes, né? Assim, você não consegue exatamente separar, que vai na contramão dessa ideia de tempo e de história que é sempre tão cronológica, linear, por mais que o filme está falando de um período muito concreto, específico da história da Espanha e da Europa, né? E como esse tempo linear, cronológico, sempre está ligado à ideia de progresso, né? Que é tão defendido por esses regimes de ditaduras, regimes totalitários, desse avanço que vai destruindo tudo e todo mundo que está no caminho, né? E que está totalmente relacionado à história do Brasil também, certamente. Então, te perguntar assim, como é que foi pensada essa construção de tempo mesmo do Longa Noite, os desafios disso, e entendendo também essa construção temporal como um posicionamento político do próprio filme em relação à história que ele estava contando. Sim, basicamente, em termos muito práticos, o que eu
o que eu tentei sempre neste filme é que fora é um tempo que está no passado, mas não um tempo historicamente concreto, de o ano tal, 40 e tal, ou o ano qual. E por isso tudo que está no filme, praticamente tudo que está no filme, são elementos, digamos, atemporais, não sei como é que se diz em português, que onde um não consegue ter um tempo concreto, não? Ou as roupas, os espaços, não? Aquela estação de comboio, de autocarros, todos são aqueles elementos que na verdade, sim, um acredita que podemos estar, que o tempo diegético do filme é os anos 40, mas que talvez poderia ser hoje, ou quase hoje. Isso para mim era importante para sem pôr assim um cartaz muito grande ao início do filme, que o espectador tivera esta sensação de que aquele tempo ainda está conosco, ou aquelas coisas que aconteceram, ou aqueles problemas que os personagens estão a sofrer ainda estão cá. Não? E porque para mim, respondendo a tua questão, a história não é, como tu dizias, uma linha, não é numa linha recta, não é geométrica, é mais bem, eu acho que funciona mais de maneira mais circular. E isso estamos a ver agora no Brasil, com a chegada de Bolsonaro e tudo o que ele representa, no nosso país, a volta da extrema-direita ao Parlamento, não só nos nossos países, é uma coisa mais global, mas estamos a ver que não... As coisas por estar no passado, não por isso já não podem voltar a acontecer, não? É só conhecer quais são os mecanismos, e aí volto à primeira pergunta também, conhecer quais são os mecanismos daquilo, como que eles chegam para depois detectar, não? E pronto, é por isso que sempre tentamos fazer um filme que mesmo sendo um filme que está na história, não é um filme historicista, no sentido de aquelas formas de vestir dos filmes históricos, não? Aquelas recreações do passado, não interessa isso, porque aquele passado ainda está cá. Ok. Eu quero comentar alguns de seus colaboradores no filme, três blocos particularmente. A montadora do filme é Patricia Saramago, que é muito conhecida por suas colaborações com Pedro Costa e Rita Azevedo Gomes, e você. O cinegrafista do filme é Mauro Hirst, cineasta de galego que é o cinegrafista-chave do novo cinema galego, eu diria. Além de diretor, inclusive ele tem curta no festival este ano chamado Lonely Rivers ou Rios Solitários como diretor. E o terceiro bloco sendo os maravilhosos atores não profissionais no filme, que pertencem a grupos de teatro amadores ao longo da Galícia, e cujas presenças para mim remetem em vários momentos os filmes tardios de Straubier feitos na Itália, com o grupo da região de Djibouti, entre outros filmes. E eu gostaria de primeiro celebrar as contribuições destas pessoas para o filme e parabenizar você por suas colaborações com elas e saber como foi que você pensou de formas concretas e também de formas gerais as relações para construir no filme entre montagem, imagem e atuação, que me parecem interligações essenciais no filme. Foi aos poucos, não? Com Mauro, eu conheço Mauro Herce desde muitos anos atrás, desde a Escola de Cinema que nos fizemos em Cuba. E, portanto, é um colaborador de há muitos anos e o trabalho com ele já é muito orgânico. E nós trabalhamos... a ideia sempre é tentar
preparar muito o que nós vamos às filmagens, mas sempre gosta-nos também deixar uma parte aberta e sempre gosta-nos também deixar uma parte para o improviso, digamos, as coisas que não estavam pensadas, mas que podem acontecer, deixar espaço para isso. Porque também somos pessoas que gostamos de, acho que Mauro também como diretor de fotografia e também como realizador, gosta muito de não saber muito bem o que se vai passar e estar sempre um bocadinho fora da zona de conforto. É aquela zona onde já conhece como que se fazem as coisas e como vai acontecer e portanto, costuma ser um bocado conservador nas decisões e um bocado até preguiçoso às vezes, não? Então, por isso, sempre, ou muitas vezes, na filmagem do filme, havia sempre esta intenção para ter as coisas preparadas e controladas, mas sempre sem saber o que vai acontecer e incorporar as coisas que não estão baixo o teu controle absoluto, não? Um exemplo muito simples é que uma boa parte deste filme foi filmado com a lua cheia, com uma tecnologia nova de câmaras que permite filmar a natureza à noite, sem a ajuda de uma luz artificial. E isso é uma coisa que é nova desde há poucos anos e pronto, Mauro, eu tinha esta ideia de filmar isso e de filmar a natureza, mas à noite sem ajuda ou muita pouca ajuda de luz artificial. E o Mauro ficou apaixonado com esta ideia, né? E pronto, o resultado está no filme, sobretudo naquela última parte. Em que, pronto, há riscos, por vezes as coisas não funcionavam, até a textura do próprio filme, nessa parte do filme, às vezes pode ser um bocadinho fraca, ou não totalmente o que se considera profissional, mas há, sei lá, uma coisa que acho que é interessante, porque não é diferente, é novedosa. Depois falaste de a Patrícia Saramago, que, pronto, Patrícia e eu não nos conhecíamos pessoalmente, mas é óbvio quando vê os meus filmes que o Pedro Costa é uma referência importante no meu trabalho, para o meu trabalho, e também o Strouillet, como tu bem falaste. E então, sabendo que ela tinha trabalhado muito com Pedro Costa, para mim era uma garantia de que o trabalho com Patrícia podia correr bem. E de feito correu bem porque sempre vimos o mesmo filme. Nós tivemos muitas, pronto, como é normal, não? Na sala de montagem há sempre muitas discussões, às vezes chega-se até mesmo a ser enfrentamentos muito fortes, mas sempre o que eu gostei sempre de trabalhar com a Patrícia é que ela não era condescendente com a minha ideia do filme, que isso é uma coisa que eu sempre digo que quando na fase de montagem é muito importante ter alguém que é montador e que também é um bocado um realizador, porque não se trata para ele de arte, digamos, ser condescendente com as tuas ideias, mas confrontar, não? E nós tivemos muito confronto na sala de montagem, mas por isso eu acho também pronto, o filme, eu acho que a montagem de Patrícia é uma boa montagem, porque está mesmo muito trabalhada, né? E por último falavas dos atores, não, profissionais. Sim, uma dúvida rápida. Quais Sim. foram as câmaras que vocês usaram? Quais foram os nomes das câmaras? Sim. Basicamente, sempre que era possível, tentávamos filmar com uma câmara de cinema digital, que é a Red One, que é uma câmara pesada e de cinema, mas tipo para estas cenas que nós filmamos à noite, na natureza, com a lua cheia, era uma câmara de fotografia, mas que faz vídeo também, que chama-se Sony Alpha 7.
Sony Alpha 7, sim. E que é uma câmara pequena e que não parece ser uma câmara cinematográfica, porque é assim uma coisa pequena, mas que pronto, é muito interessante o seu trabalho nestas zonas de subexposição de luz, não? Da luz. E também os atores. Sim, mas não percebi a pergunta sobre os atores. Falar um bocadinho... Oh, sobre o trabalho com os atores. Sim. O trabalho um trabalho é muito simples, na verdade, porque, bom, digamos que há uma primeira parte que leva um tempo, que encontrar aquelas pessoas que tu intuitivamente percebes que podem encarnar, revivir aqueles personagens que até esse momento são só umas linhas, uns diálogos numa folha, num papel. E pronto, fizemos pronto, a conhecer e percorrer os grupos de teatro amador da Galiza, não toda a Galiza, obviamente, mas uma boa parte. E depois o trabalho é muito simples, mas ao tempo é muito laborioso, no sentido de que é o trabalho com o texto, uma, duas vezes por semana, eu trabalhava com eles, e é um trabalho muito eu digo que é como os que fazem dança contemporânea com os seus movimentos, não? É passar o movimento uma vez, outra vez, passar o texto, até que aquele movimento não sei se é só uma repetição mecânica ou uma memorização mecânica, mas que pareça que aquele movimento, no nosso caso aquelas palavras, aquele diálogo, é natural, é orgânico, está integrado. Então, para mim é muito importante que eles cheguem ao dia de gravação, à filmagem, com o texto muito bem aprendido, muito bem memorizado, porque depois, durante a filmagem, eles vão ter que incorporar muitas coisas um bocadinho mais técnicas, não? Como é o olhar, ou a altura do olhar, ou a posição, as pausas, etc., na fala, que é por isso que eles têm que o trabalho com o texto. Uma coisa também importante para mim é que eles não têm que só repetir ou dizer as palavras, mas também ver o texto como uma partitura musical, como se fora uma partitura musical. Eu insistia muito nisso. Vocês não estão só a dizer palavras, mas estão a interpretar uma partitura musical como uma orquestra ou os músicos fazem isso, não? E então há um trabalho musical no filme que, sei lá, há muitos exemplos. Eu costumo a falar de como trabalhamos, por exemplo, quando está na segunda cena do filme o comerciante e o protagonista, e o comerciante pergunta: então você vai emigrar para a Europa, não? E o comerciante contesta: América. E então esse América, não, era como estivemos a trabalhar, por exemplo, não uma só palavra, mas como naquela América, não? América tem que estar toda a sua ilusão e a promessa do sono americano, não? Neste caso, não? Aquela de riqueza, etc., não? E isto voltamos um bocadinho ao que falavas antes dos Strokes nos seus últimos filmes, não? Como há um documentário sobre o filme Sicília, em que vê-se, não? Como eles estão trabalhando com os atores, e é um trabalho, como eu estou falando agora, que eu acredito muito, não? Que aquele trabalho para ultrapassar, é importante para mim ultrapassar a tentação, eu chamo a tentação psicologista, não? Todo ator há uma tentação sempre a fazer uma interpretação psicologista de um texto, não? Estou cansado, ou, sei lá, ou tenho fome, não? E é sempre uma tentação de psicologizar, ou estou com medo, não? E este trabalho, assim, muito mecânico e muito, às vezes, chato, é um trabalho que penso é necessário para ultrapassar isso, para que o próprio ator seja sei lá,
aquelas palavras, aqueles diálogos estão a sair do seu corpo mais do que da sua cabeça, da sua mente, não? Porque aí é onde está, vai cair naquela armadilha da psicologização, dos diálogos e do cinema, não? Que nós tanto vemos por aí. Ótimo, eu vou fazer uma última pergunta minha, pegando um pouco o que você falou agora, por último, dessa tentação de psicologizar, né? Uma das coisas que mais me chamou a atenção é como o filme ele vai construindo uma relação entre o que é individual, o que está no campo do individual, e o que é o que está no campo social, né? No coletivo, que o filme vai mostrando. Então, a gente tem esse personagem principal, né? O protagonista, e muitas vezes a gente conhece as outras pessoas daquela comunidade através dele e a partir dele, muito embora o filme não fica circunscrito à história dele, né? Ele se permite transitar por vários outros sujeitos. E também tem essa presença, eu vi você falando em outros lugares, de certos arquétipos, né? Algumas ideias assim que se personificavam em alguns personagens, né? Você tem lá o político, você tem, né, o comerciante, mas também tem essas figuras do povo, né? Você tem o pedreiro, você tem as pessoas que pedem dinheiro na rua, e como tem uma espécie de uma tensão, né, uma oscilação entre apresentar essas histórias e memórias pessoais e, de certa forma, individuais, como tem cartas e memórias, né, de pessoas reais que serviram de influência para o filme, e, ao mesmo tempo, não individualizar, não psicologizar, né, enfim, voltar sempre para uma construção coletiva, né? Que foi essa coletividade que permitiu justamente que o fascismo surgisse e se sustentasse por tanto tempo. Então, te perguntar um pouco, assim, como é que foi construir essa relação entre o que era, né, pessoal, individual, e o que era coletivo, sem perder nenhum nem outro de vista no filme. Sim, é uma boa pergunta, porque foi mesmo, talvez, a parte mais complicada para conseguir ter um guião, pronto, um argumento que fizesse sentido, porque eu, para este filme fiz uma pesquisa bastante diversificada de aspectos que tinha relação com aqueles primeiros anos do franquismo, porque eu mesmo desconhecia muito daquilo do que aconteceu. E pronto, chegou uma altura em que eu tinha muitos pedaços de diálogos, personagens, tal, por cima da mesa do escritório e pronto, e eu pensei, agora o que eu faço com tudo isto, não? Porque é muito, mesmo como é a própria memória daqueles anos, não? Estava tudo muito fragmentado, muito disperso. E então chegou esta ideia de um personagem que mais do que um protagonista no sentido clássico ou digamos convencional, era mais eu falava de um recogedor de histórias, alguém que vai recolhendo histórias, diálogos, a experiências que inventamos aquela viagem, que ele volta para a sua aldeia, e naquele caminho ele vai encontrando aqueles arquetipos que tu falaste pronto, para fazer uma descrição daquela sociedade, daquele mundo naquela altura. E pronto, é um personagem que não sabemos muito dele. Também eu gostava desta ideia de um personagem que é mais, que ele é um espelho, talvez, de tudo que por onde ele vai passando, transitando, e não tanto isso, alguém que tem por dentro de si toda aquela sim, aquele trauma ou aquele conflito, aquele motor que costuma ser o motor de um filme convencional, não? Porque aquele trauma e aquele conflito é um trauma e conflito coletivo, que obviamente depois tem uma repercussão sobre a pessoa, que é o que vamos ver na última parte do filme, não? Sobre a sua história pessoal. Mas esta ideia, como tu falavas, de como pôr de um lado e do outro as duas escalas, não? Que era importante para mim, que era a escala individual, pessoal, mas também a escala coletiva, não? Porque para mim isso é um conflito muito atual também, como pessoa, como cidadão, é aquele conflito perpétuo que está sempre aí entre as minhas
os meus pensamentos, as escolhas individuais e o que está lá fora, mas que é muito difícil, não? E agora com o coronavírus e tal, ainda mais, não? Que é ainda mais complicado de integrar, não? E aí, por rematar com isto, esta ideia, as cartas que estão na parte final, na terceira parte do filme, são, na verdade, o que foi como que se diz, a chispa, o início do filme, da ideia de um filme, foram aquelas cartas onde vê-se muito claramente como o conflito entre o indivíduo que está sendo pronto, está numa prisão e está tentando salvaguardar aqueles restos de humanidade. A empanada estava muito boa, diz aos nossos filhos para não perder a escola. Ele está a tentar salvar aquelas partes de humanidade, mentre o sistema, que é aquele sistema que não vemos, mas que está ali, está a tentar acabar com isso, não? E então essa luta que naquelas cartas, para mim, mostra-se muito claramente entre o indivíduo e aquele sistema, aquela sociedade, não? Que quer impor uma ideia de umas ideias, não? E pronto, toda aquela confusão acabou por ser o filme Longa Noite e a história de Anxo, que é o protagonista do filme, mas que é a história de toda uma época, não? Pode finalizar. Ok, só uma observação que eu tenho é que temos 2 filmes espanhóis na programação do festival este ano. Filmes feitos em regiões diferentes da Espanha, inclusive em línguas diferentes. Longa Noite e também El Año del Descubrimiento, de Luis López Carrasco. E uma coisa que chama a minha atenção é que os 2 são filmes de época, oficialmente, categoricamente, mas também são filmes do presente e são filmes extremamente presentes em suas abordagens. E fiquei pensando, enquanto você falou do coronavírus, o que você acha é a função do cinema neste momento e para frente? Qual é a maior utilidade do cinema neste momento e para frente? E talvez, eu pensei, seja isso. O cinema tem um poder de sempre nos lembrar do valor da vida humana individual e do poder que cada indivíduo tem frente à sua sociedade. Você não tem de concordar. Sim, não, concordo totalmente. Mesmo isso, acho que disseste muito bem. Não sei se consigo acrescentar mais alguma coisa. Sim, só falaste do filme do Luís López Carrasco, que eu tive a sorte de ver na sua estreia em Roterdão, porque o nosso filme também lá estava. E pronto, se alguém está a ver isto, a ouvir isto, eu recomendava muito ver esse filme também, porque é um filme muito bom para já e é muito interessante e é muito atual e é muito global também, porque fala de como a desindustrialização na Espanha, mas que é muito global por desgraça e pronto, só isso. Recomendar também para as pessoas, se quiserem ver o filme de El Año del Descubrimento. É muito bom, eu gostei muito. Ótimo. Podemos falar poema para encerrar? Sim. Eloy, vamos te surpreender e surpreender os ouvintes com um poema. Uau, ok. Que você muito provavelmente conhece. Eu vou ler uma tradução para o português, que é Longa Noite de Pedra, Sim, que foi traduzido pelo Carlos Drummond de Andrade e tem uma relação com o poema do Drummond, né, que é um poeta fundamental brasileiro. Então, eu vou ler, né, Não temos certeza se foi traduzido por Drummond, na verdade, mas ao menos tem versos do poema do Drummond, né? Sim. Do Celso Emílio Ferreiro e, enfim, esse diálogo com Carlos Drummond de Andrade.
No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Isso é do Drummond. Agora, seguindo. O teto é de pedra são os muros e as trevas, de pedra o chão e as grades, as portas, as cadeias, o ar, as janelas, os olhares são de pedra. Os corações dos homens que ao longe espreitam, feitos, estão também de pedra. E eu, morrendo nesta longa noite de pedra. Enfim, na verdade é isso, né? É um poema, a Eloy pode falar um pouco mais sobre ele, mas a gente quis trazer porque tem esse diálogo também com Carlos Drummond de Andrade, ou seja, tem esse diálogo de histórias e países e tempos muito diferentes que estão falando de coisas muito similares. Né? Sí, sí, sí. Bueno, o título do filme non dissemos, mas para nós aquí na Galiza, porque é un poemario moito coñecido, Logo a Noite de Pedra, ven desta imaxe que creou aquel poeta galego para falar do franquismo, ¿no? Como uma longa noite de pedra, ¿no? Onde todo fica inmóvil, todo fica congelado, en silencio. Obrigado por ler. Conhecia, mas não vi assim lido. Muito lindo. Obrigado. Achei a leitura da Carla maravilhosa. Também. Gostaria de saber se alguém tem mais algo para dizer. Bom, não, só... bom, muito obrigado mais uma vez por convidar o filme. Fico só com pena de não estar lá fisicamente, não? Conhecer e estar lá e conversar mais, mas talvez a próxima com o próximo filme. Bom, e para todos os que estão a ver o festival online, pronto, que verem muitos filmes, que tenho certeza que são todos muito bons. Obrigado, Eloy.